Esse é o Papo Jumil. O que é o Papo Jumil? Ouvir histórias, conhecer pessoas. Pessoas são feitas de histórias. Histórias são as experiências. E experiências são os tombos, são o levantar, o recomeçar, o conquistar. Na vida não se conquista nada sem história. E eu vou conversar com um homem que tem visão além do alcance. Ele consegue enxergar coisas que só depois outras pessoas vão ver. É um grande visionário, um grande empreendedor, é de origem italiana, a família é de origem italiana. Eu vou conversar com Luiz Clemente Lunardi, um produtor rural que tem várias outras atividades na vida também e é um agregador de pessoas. Clemente, que bom estar aqui com você. Obrigado, Divino. Obrigado pelas palavras aí. Acho que você deu uma exagerada, viu, turma? Não é bem assim, não. Vocês vão ver ao longo dessa nossa conversa que eu não exagerei, não. Vocês vão entender por que eu falei isso. Meu amigo, toda história começa do começo, começa das raízes, começa da criancice. Vamos falar um pouco da sua origem? Você tem razão. Acho que o início de tudo é o que conta, né? É a formação. Nasci em São Paulo, capital. Mudei para Ribeirão Preto com 8 anos. Tive o privilégio de, na minha época, poder jogar futebol na rua, subir em árvore. Fazer aquelas coisas que menino fazia naquele tempo. Que fazia antigamente, que era maravilhoso. Que não faz hoje. Que não faz hoje. O telefone celular foi muito bom, mas também foi muito ruim sobre determinados aspectos, né? E aí fiquei em Ribeirão Preto e voltei para fazer faculdade em São Paulo e formado voltei para Ribeirão. Você formou em quê? Formei em administração de empresas do Mackenzie. Foi uma escolha sua? Foi uma escolha dos pais? Como é que foi? Foi escolha minha. Acho que desde cedo eu penso assim. Hoje eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. E a minha mais velha, quando ela foi estudar, ela me falou o seguinte: pai, eu não sei o que eu faço. Se eu faço moda ou se eu faço administração. Minha filha, você faria moda por quê? Duas coisas bem separadas, não tem nada a ver com a outra. Por que você faria moda? Falou, porque eu adoro moda. Por que você faria administração? Para te ajudar nos negócios. Falei, então, minha filha, você vai fazer moda. Porque se você fizer moda e depois você quiser trabalhar com o pai, com certeza absoluta você vai ter adquirido bagagem para isso. Se você não fizer, você vai ser uma eterna frustrada. Vá fazer moda, faça aquilo que você quer e fique à vontade para escolher seu caminho. Fez moda, hoje minha filha é um dos sustentáculos de empresa de tecnologia que a gente tem. Ou seja, dá a liberdade de escolher o caminho e poder reescolher lá na frente se quiser. Exatamente, tem que ser assim. Clemente, como é que começou a sua vida empreendedora? Meu pai é fazendeiro, pecuarista. Desde sempre? Não, antigamente meu pai, ele mexia com bolsa de mercadorias em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Quando nós mudamos para Ribeirão Preto, ele entendeu que a veia dele estava em fazenda. Então nós mudamos para Ribeirão Preto, onde ele comprou propriedade e ele plantava algodão e tinha gado de elite. E durante muitos anos, papai mexeu com gado, inclusive ele foi fundador da Lagoa da Serra. Então, na minha juventude, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, evidentemente, nas minhas férias escolares, para ir nas fazendas, para acompanhar o trabalho dele. E meu próprio negócio eu comecei com 18 anos aproximadamente, que numa feira lá em Ribeirão Preto, da FIAPAM, eu entendi que eu poderia fazer uma venda de cachorro-quente. Então nós montamos lá um negócio para vender cachorro-quente. Você fazia cachorro-quente ou não? Olha, na verdade, eu montei o negócio, né? Como eu sempre acreditei que o maior patrimônio de uma pessoa é o material humano, desde então é o seguinte: cada um faz o que melhor sabe. E naquele momento, o que eu soube fazer foi organizar, escolher o ponto, escolher o jeito de fazer. Seu melhor não era fazer cachorro-quente. Não era fazer cachorro-quente. Eu botei pessoas para fazer o cachorro-quente. Foi um sucesso, graças a Deus. Mas foi o meu primeiro negócio pessoal.
O que que aquela experiência te trouxe de lição para o futuro? De que efetivamente sozinho você não faz nada. Você precisa ter pessoas que possam dividir as responsabilidades, que você possa dividir a responsabilidade e cada um fazer aquilo que sabe da melhor maneira possível. Qual foi o peso e o papel da sua família, da sua base familiar, dos seus pais, dos seus avós, nas suas decisões iniciais? Minha família é de italiano e como toda família italiana, o sangue é muito forte. A união familiar é muito forte. Diferentemente do que quando você pega na alta Europa, né, onde, mesmo nos Estados Unidos, né, o moleque se forma, ou terminou o colegial, já tem que morar fora, etc. A família italiana ela é muito agregadora, né? E os meus pais, meus avós eram assim. E sempre tive com eles muito carinho, sempre tive muita imposição de respeito. Não só eu por eles, mas eles por mim também. Então, eu diria para você que é o alicerce de tudo, coisa que, infelizmente, a gente não vê muito hoje em dia, né? A gente vê esses jovens aí criados de uma forma mais solta e não é a estrutura que melhor vai fazer o futuro dele, né? A estrutura familiar, ela deixou de ter a relevância que tinha, né? Exatamente, infelizmente. E muita gente está perdida em função disso. Infelizmente. Um outro ponto que você colocou, que eu achei bem interessante, é a questão das pessoas. Hoje a gente ouve muito pessoas dizerem que não gostam de pessoas. Inclusive tem muita gente, nada contra os animais, muito pelo contrário, tem maior respeito pelos animais. Muita gente fala assim, eu prefiro os animais do que as pessoas. É um jeito de falar assim, eu não gosto de gente. Por que que está tão latente hoje? Em primeiro lugar, eu tenho muita pena de pessoas assim. Eu acho que elas não tiveram oportunidade de conhecer o lado humano, aquele lado que a gente respeita, que a gente admira, que é o conhecimento, que é você poder trocar ideias, trocar experiências, dar o seu amor, receber o amor. E eu não falo um amor apenas dentro da família, eu falo um amor de amizade, amor de você poder trocar isso. Você pega uma pessoa, que essa pessoa te ensina coisas interessantes, você tem que aproveitar e aprender aquilo ali. Quando você não abre a tua vida, o teu coração para isso, você está perdendo uma oportunidade gigantesca. É por isso que eu falo para você que eu tenho muita pena de pessoas assim. Em que momento que você tomou a decisão de se tornar um produtor rural? Como eu te falei, meu pai, quando ele parou com o negócio de bolsa de mercadorias e ele comprou fazenda, naquele momento lá eu aprendi a gostar de fazenda, né? E eu mudei logo que eu me formei, eu fui para o Mato Grosso para abrir fazenda, para viver lá. Um momento muito engrandecedor, mas muito difícil também. Porque... Isso que época foi? Ah, rapaz, daí faz 44 anos. Se o Mato Grosso hoje já tem grandes distâncias, muita estrada de chão, muita dificuldade, porque tem, né? Mato Grosso ainda tem, apesar de ser o estado que é, e a importância que tem, ainda tem muita dificuldade. Imagina 40 e tantos anos atrás. Naquele tempo, evidentemente a gente mais jovem, a gente tem mais energia, né? Disposição. Tem mais energia, tem mais disposição, etc, etc. Mas, eu digo que foi difícil, não no sentido de trabalho. Eu nunca tive medo de trabalho, muito pelo contrário, sempre gostei de trabalhar. O meu esporte preferido é trabalhar. Mas eu digo difícil por quê? Naquela época eu tinha 20 anos, 21 anos, 22, e eu morar sozinho, lá no meio do Mato Grosso, comandar lá uma equipe de 500 homens para abrir fazenda no Machado. 500 homens. E ficar lá enquanto estávamos trabalhando, e ficar por lá durante 3, 4, 5, 6 meses sem voltar para casa, com essa idade que eu tinha, foi difícil. Eu precisei pegar e falar, é isso que eu quero mesmo. Então foi engrandecedor demais, mas foi difícil. Você acha que foi a primeira grande lição que você teve na vida? Não. Não?
A primeira grande lição que eu tive na vida é que eu levo para mim, pra todo dia da minha vida. Quando eu fiz faculdade, eu fui trabalhar na Gazeta Mercantil e meu pai era muito amigo do Luiz Fernando Levi, que era dono do jornal Gazeta Mercantil. E eu cheguei para trabalhar num setor de orçamentos e custos, que era uma pessoa chamada Miriam Cordeiro, uma mulher formada, e eu entrei numa sala bem menor do que essa daqui, e eu sentei na ponta da mesa dela, porque não tinha espaço para colocar duas mesas. Comecei a trabalhar lá como estagiário, e ao longo do terceiro e do quarto ano de faculdade, o negócio cresceu, o setor cresceu nosso, e eu comandava uma equipe de 16 profissionais formados, sem ser formado. E chegando ao final do quarto ano, que eu estava por me formar, sabendo que eu ia para o Mato Grosso, para trabalhar com meu pai, para abrir fazenda, essas coisas, eu meio que me desestimulei. E eu conto isso para vocês sem nenhuma vergonha, porque esse foi o maior exemplo da minha vida. Eu me desestimulei. E um dia a Miriam me chamou e disse o seguinte: você não é formado, você comanda uma equipe de 16 pessoas, tudo passa na sua mão e de repente você começou a falhar aqui. Por quê? E eu disse a ela o seguinte: Miriam, eu me desestimulei, eu peço desculpas. E ela chegou para mim e falou: Clemente, eu estou conversando com você como amiga sua, não como sua chefe. E não deixe acontecer isso. Eu entrei debaixo da mesa, só fisicamente não. Mas você tem a certeza que mentalmente eu entrei debaixo da vergonha que eu fiquei. Passei aí todos os dias lá de uma forma muito mais intensa. Saía de lá 9 horas, 10 horas da noite trabalhando. Passou um mês, ela me chamou e falou: eu preciso que você continue comigo aqui. Você vai se formar agora, eu preciso que você continue comigo para a gente continuar tocando esse negócio. E eu disse a ela: Miriam, você me deu a maior lição da minha vida. Nunca mais na minha vida vai acontecer o que aconteceu. Eu sabia que eu não ia ficar. Eu sabia que eu tinha outros planos. Mas eu jamais poderia ter deixado acontecer o que aconteceu. Então, vai um conselho para os mais jovens. Se você não está contente, ou se você sabe que você vai sair de determinado emprego, determinada coisa, faça o seu melhor. Saia com as pessoas querendo que você fique. Nunca se desestimule, nunca desista. Coisa. Aí eu não estou ganhando bem, eu preciso ir para um lugar para ganhar melhor. Okay? Faça o seu melhor. Às vezes você não vai ganhar mais, não. Mas você vai sair daí e vai largar a porta aberta. E as pessoas com saudade do seu trabalho. Então eu não contei para vocês com vergonha, não. Eu contei isso para você com orgulho. Eu tive essa chance. E infelizmente muita gente não tem. As lições da vida, elas nos fazem crescer, né? E eu acho que a gente tem que ter orgulho das quedas que nós tivemos, das coisas. Ninguém acerta 100%, né, Clemente? Sem dúvida. Quem fala que acerta 100%, está mentindo. Tem alguma coisa muito errada. Tem muito errado. A palavra sucesso, qual que é o significado dela para você? Fazer o seu melhor, não prejudicar o outro, conseguir o seu espaço por merecimento próprio. Qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja, aonde quer que você esteja. Eu costumo dizer, na minha empresa, tem um senhor lá que ele pega e ele varre a entrada lá do lado de fora. E se eu falar para ele que ele tem que varrer e deixar as folhas encostadas do lado direito, e eu chegar lá e estiver do lado esquerdo, eu não vou perguntar para ele por que ele me desobedeceu. Mas eu vou dizer para ele o seguinte: por que o senhor fez isso? E se ele disser para mim que ele fez isso porque o vento estava batendo de lá para cá, e se ele tivesse posto aonde eu tinha determinado, o vento ia levar as folhas de novo, eu vou aplaudir ele. Porque ele, naquele momento, tomou a decisão certa. Reconhecimento. Reconhecimento. É isso. Voltando
ao ponto de você ser um produtor rural. Você milita hoje nesse segmento, na agricultura, na pecuária ou em ambos? Eu sempre fui apaixonado por pecuária. Minha vida inteira, como lhe falei, meu pai começou com isso. E eu sempre fui apaixonado pela pecuária. E tive a oportunidade de abrir uma fazenda aqui em Jussara, que foi tido como uma fazenda modelo. Era um orgulho muito grande para mim. Mas em determinado momento chegou um grupo americano e fez uma proposta para a gente que me fez vender a pecuária. E hoje a nossa concentração está em São Paulo, no segmento de açúcar e álcool. Cana, açúcar e álcool. Esse é o nosso principal negócio dentro da agricultura. Lá no início da nossa conversa, eu disse que você era um homem com visão além do alcance. Até achou que eu estava exagerando, tá? Que não Continua achando. Continua achando. Vamos lá. Vamos entender se eu exagerei ou não. Você me contou anteriormente de algumas experiências que você teve com negócios que não eram muito comuns naquele determinado momento. Talvez hoje pode até parecer ultrapassado. Eu gostaria que você compartilhasse conosco que negócios foram esses e como foram essas experiências. Eu tenho um irmão, nós somos em 3 irmãos. Um deles, do qual eu sou sócio, o outro mora fora, inclusive. Esse que eu sou sócio é um cara muito inteligente. E há 25 anos atrás, mais ou menos, ou até mais, não lembro exatamente o período, ele foi para os Estados Unidos e ele voltou entusiasmado com um negócio que ele me falou, chamava a tal da internet. Eu virei para ele e falei: ô Lismário, o que é isso, internet? Que negócio que é esse? Ele falou: olha, como é que eu vou te explicar? Imagina que você daqui do seu computador, você vai conseguir acessar a biblioteca da Casa Branca. Eu falei: rapaz, mas que coisa interessante. Você acha bom o negócio? Acho. Então vamos fazer. E assim eu e ele montamos a primeira provedora de internet, perdão, a segunda provedora de internet do Brasil. A primeira foi a Mandic, uma semana... Eu lembro da Mandic. Exato. Como é que se chamava a sua? NetSite. NetSite, era lá de Ribeirão Preto, a nossa base, né? E o Mandic, inclusive, se tornou um grande amigo meu. Mas o Mandic montou, uma semana depois nós abrimos, né? E aí, naquela época, a internet era de escada, né? E precisava-se de um provedor para fazer Precisava de um provedor. Meio de campo aí. Isso. Aí então nós montamos, né, essa provedora e entendendo que a gente precisava se associar com uma empresa de telefonia, nós nos tornamos sócios, a CTBC se tornou nossa sócia. E ficamos com esse negócio durante um longo tempo e depois acabamos vendendo para ele a companhia como um todo, né? Neste momento, a coisa de uns 20 anos atrás, 21, 22 anos, de novo, a data não é precisa, mas eu fui bater um papo com meu irmão, falei: o que você está fazendo? Estou montando um negócio aqui para vender pela internet. O mesmo irmão? O mesmo irmão. Para vender pela internet. Eu falei: mas como é que é isso? Não, eu vou vender pela internet, etc, etc. Eu falei: mas e como é que paga esse trem? Eu falei: com um cartão de crédito. Você vai passar o número de cartão de crédito, vai cobrar, vai fazer, vai acontecer. Eu falei: rapaz, eu não vou comprar de jeito nenhum desse jeito. Mas, se você acha que é bom o negócio, eu vou pegar e eu entro com você. E assim, nós montamos uma empresa que, a princípio, até hoje existe essa empresa, graças a Deus, vai muito bem, obrigado. A gente faz plataforma de venda pela internet. Então, se você tem uma empresa que você quer vender pela internet, você precisa ter uma plataforma. E nós, então, temos essa empresa que chama-se JET. E a JET, então, ela faz essas plataformas e disponibiliza para as pessoas poderem... É o famoso e-commerce. O famoso e-commerce. E essa empresa existe desde quando? Essa empresa, ela tem 22 anos. Mas você tem uma outra atuação. Produtor rural, ligado ao ramo de tecnologia, que atua também na área imobiliária. Sim. A Lu, minha mulher, ela é arquiteta e ela gosta muito do setor imobiliário. E meu filho, como eu falei, eu tenho 3 filhos
2 meninas e um menino. E o meu filho, já com 34 anos, ele também gosta muito do segmento. Então, os dois, tanto a Lu quanto o meu filho, mexem com o setor imobiliário e eu os apoio. Então, eu acho que negócio, você não escolhe se ele é bom ou se ele é ruim. Ele aparece para você. Aí você olha e fala assim, se eu soubesse fazer isso, eu ia aproveitar porque é um bom negócio. Agora, e se eu tiver pessoas boas que sabem fazer isso? Por que não se unir? Por que não aproveitar do conhecimento das pessoas para você poder estar presente num negócio que você acredita? Então, eu fiz isso dessa forma no setor imobiliário, com a Lu, minha mulher, com o meu filho, com o meu irmão. Né? Eu acho que eu diria para você o seguinte, talvez esse seja eu não gosto da palavra vantagem, eu não acho correta, mas eu não estou encontrando outra palavra para dizer. Essa talvez seja uma vantagem que eu tenho, de enxergar os negócios que eu posso acreditar que possam vir a ser bons e principalmente enxergar as pessoas que vão fazer com que esse negócio de fato se torne um negócio bom. Nós traçamos uma linha do tempo e chegamos na Jumil. Como é que a Jumil entrou na sua vida? Eu conheço o Rubinho, pai do Fabrício, o Fabrício, há muitos anos. Né? Patrícia também. E eu venho acompanhando, né, toda a trajetória deles. Né? E um belo dia eu peguei, o Fabrício, ele é meu amigo pessoal, moramos no mesmo condomínio, e um dia eu fui visitar o Fabrício. E aliás eu acho que eu vou fazer um convite aqui para todos. Marquem uma visita para conhecer a fábrica da Jumil em Batatais. Vocês vão sair de lá encantados. É um negócio extraordinário. É de arrepiar o que essa família fez lá, com a sua equipe, com os administradores. É fabuloso. Então eu faço aqui um convite pela família para que aquele que tem interesse vá visitar, porque vale a pena. Mas eu cheguei lá e me entusiasmei com o negócio do Fabrício. Eu já tinha ido na fábrica antiga para ver, inclusive, um negócio imobiliário, que a fábrica antiga era grande, tinha um espaço, como eles estavam fazendo a fábrica nova, esse espaço ia sobrar para o setor imobiliário e eu fui lá para dar uma olhada. Aí tive a oportunidade de ver a fábrica nova em construção e depois de ver a fábrica nova pronta. E de fato é um troço fantástico. E vendo o foco da Jumil no plantio, eu peguei e falei, conhecendo a região de Rio Verde, conhecendo as pessoas que tem aqui, eu falei, montar uma concessionária Jumil em Rio Verde vai ser bom negócio. Aí eu comecei a trabalhar o Fabrício. E o Fabrício falou para mim, ô Clemente, você tem tanta coisa para você olhar, você tem tanto negócio para você fazer, então por que você vai se meter a vender máquina? Você não acha que está na hora de você parar um pouco e então, começar a arrumar tanto trem para fazer? Eu falei, não, eu tenho interesse. Aí ele falou, olha, quer saber? Então vamos. Você quer fazer, vamos fazer. Eu falei, não, agora peraí. Mas você topa? Já existiam concessionárias da Jumil? Não. Você estava trazendo, você mais uma vez estava sendo, agora vou usar uma palavra muito usada hoje, muito moderna, disruptivo. Acredito que sim, porque evidentemente aqui na região, como em todas as regiões, a Jumil tinha vendedores de seus equipamentos, mas eram multimarcas. E a partir do momento que a fábrica mudou e se concentrou, colocou como foco plantadeiras, eu entendi que o foco do revendedor também ajudaria nisso. Porque hoje, se você pega e vende outras coisas que não a plantadeira, e não situações para o plantio, você está desvirtuando o seu foco. Então eu entendi que os revendedores tendo foco também seria uma oportunidade para todo mundo. Quando o Fabrício falou para mim que topava, eu falei, então tá bom, ok. Não, então tá fechado.
E a gente tem mania, né, de pegar da mão para fechar. Eu virei para ele e falei o seguinte: eu vou te dar a mão aqui para te cumprimentar, não é para fechar não, porque agora eu vou ver se eu posso montar um negócio. E eu vim para Rio Verde e falei com a Lismara, que é minha cunhada, que é um avião. E isso, eu acho que é um tino que eu tenho. Quando eu encontro alguém e que eu vejo nesta pessoa um potencial, eu falo, o que eu tenho para oferecer para aproveitar essa pessoa? E a Lismara, que eu conheço há muitos anos, eu entendi que a Lismara tinha um potencial, mas uma coisa de doido. Então, quando o Fabrício falou para mim, me deu sinal verde, eu vim para Rio Verde, conversei com a Lismara, ela gostou da ideia, se entusiasmou, falou, eu topo. Aí eu liguei para o Fabrício e falei, Fabrício, está fechado. Podemos pegar na mão. Podemos pegar na mão. Então, é aquilo que eu lhe falei, é identificar as pessoas, é identificar os negócios e fazer o elo. Eu acho que esse é o grande segredo para você atingir o sucesso. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o tempo que vocês levaram desde o início da ideia até a implantação da empresa, que foi muitíssimo curto. Esse período gestacional da empresa ele foi extremamente rápido. Segundo ponto que me chamou a atenção, vocês entrarem no negócio, criarem um negócio novo, em um momento em que muita gente está tirando o pé do acelerador. Quer dizer, vocês apertaram o pé. Por quê? Eu acredito que nas dificuldades é que você vê a oportunidade. Se os equipamentos da Jumil não tivessem a qualidade que tem e a tecnologia que tem e os resultados que atingiram, a gente com certeza absoluta não teria sucesso. Como eu lhe falei, a Lismara é uma pessoa que, além de ela ser extremamente capaz de conhecer toda a região, com a palma da mão, conhecer as pessoas da região, ela é extremamente carismática. Por quê? Porque ela é uma pessoa simples, ela é uma pessoa correta, ela é uma pessoa absolutamente confiável. E nesse segmento, se você não tiver confiança, você não vai conseguir ir para frente. A pessoa precisa saber que ela vai vir aqui, vai comprar uma máquina boa, mas ela vai ter serviço. Ela vai ter alguém de trás da mesa que vai responder. E é por isso que nos eventos que a gente fez aqui, a turma da Jumil estava com a gente, porque eles têm esse comprometimento. A Lismara estava na frente, mas a Jumil estava junto. Então a turma sabe que hoje vai vir comprar uma máquina aqui, se precisar falar com o presidente da Jumil, se precisar falar com o vice-presidente, com o presidente do conselho, que é o dono, se precisar falar com a Lismara, vai passar a mão no telefone e vai ser atendido. Essa é a grande diferença. Você ter o produto, você ter o serviço e você ter a confiabilidade. Evidentemente, nós sabemos que o mercado de hoje ele está muito mais restrito pelas condições que aconteceram. É claro que a gente sabe disso. Só que acontece o seguinte, eu não estou preocupado com o que os outros vão vender. Porque a gente não vende plantadeira, a gente vende solução no plantio. Completamente diferente. Se o camarada chegar aqui para mim e falar o seguinte, eu quero comprar aquela máquina lá, porque é uma máquina grande, é boa, bonita, etc. E for uma máquina de maior valor, não pensa você que eu vou vender para ele. Eu vou entender o que ele precisa comprar, vou saber se aquela máquina vai atender ele, e se não for uma outra de menor valor, e que evidentemente a revenda vai ganhar menos, não tem problema. Mas ele tem que ficar satisfeito. Ele tem que comprar aquilo que ele precisa para dar o resultado para ele, e não aquilo que me dá mais resultado financeiro. O meu resultado é o resultado dele. Se ele for bem, eu vou bem. Para a gente finalizar, como que você enxerga o futuro da Plantio Jumil? Eu vejo com muito bons olhos. A Jumil, como eu te falei, é uma empresa extremamente focada, extremamente profissional. As pessoas que estão envolvidas no processo estão super focadas, super entusiasmadas. E quando você pega e você trabalha com essas premissas, você consegue ter sucesso. E o que a gente quer fazer aqui? A gente quer continuar. A gente quer fazer as coisas acontecerem. A gente quer ser
a solução do plantio. E você não tem a dúvida, se esse ano São Pedro não ajudou, se esse ano teve problemas políticos que não ajudaram, olha o tamanho do Brasil. Quem é que pode duvidar que a locomotiva disso aqui é o agronegócio? Se a gente não vender este ano, se a gente não vender soluções este ano, nós queremos mostrar as soluções para que as pessoas possam comprá-las no momento oportuno, no momento melhor de convier. Mas nós estaremos aqui. Acho que agora está explicado por que eu falei lá no início que, pelo menos na minha concepção, você tem uma visão além do alcance. É a visão de trazer a solução para as pessoas. É a visão de que nós não precisamos de ser imediatistas. O mundo hoje está imediatista. Exato. E você mostrou que a resiliência vale muito mais do que imediatismo. Eu quero ter o privilégio de terminar essa prosa. Eu comecei pegando na sua mão, de terminar pegando na sua mão. Muito obrigado, e te agradecer por esse tempo que você dedicou a esse Papo Jumil. Muito obrigado, é um prazer muito grande. Como eu te falei no começo, não é a minha praia estar aqui sentado, mas você me deixou à vontade. Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem para o público. Falou não. Não existe história boba, existem histórias inspiradoras. E eu espero que você tenha se inspirado com essa história. Eu espero que você tenha tirado alguma lição interessante, importante daqui. Muito obrigado e nos encontramos no nosso próximo Papo Jumil. Obrigado. Fechou! Obrigado.